Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como aprovar e como registrar um condomínio de chácaras ou sítios de lazer. E já tem outros vídeos respondendo essas perguntas aqui no meu canal. Mas eu acho importante sempre deixar esse vídeo atualizado, não porque a minha resposta para essas perguntas mudou. A resposta continua a mesma. Mas eu acredito que toda vez que eu faço essa explicação, eu melhoro um pouquinho nessa explicação. Então vamos lá. Primeira coisa é tentar entender o que é o condomínio de chácaras. O condomínio de chácaras é um tipo de empreendimento que surgiu a partir de uma necessidade comercial. As pessoas passaram a ter vontade de comprar uma pequena porção de terra que estivesse deslocado do centro da cidade, que estivesse afastado da correria, afastado do trabalho, afastado da rotina, em que você pudesse passar um tempo descansando aos finais de semana. Só que a maioria das pessoas não tem o dinheiro necessário para comprar uma propriedade rural, para comprar uma fazenda, e também não tem nem o tempo nem a energia necessária para fazer a manutenção nessa propriedade. A necessidade comercial surgiu então a partir da ideia de poder vender esses benefícios sem todos esses ônus. Poder vender um produto ou poder criar um produto que seja atrativo para essas pessoas que querem morar ou que querem passar um tempo do final de semana, querem ter essa alternativa de lazer afastado do centro da cidade, e essas pessoas não querem custear, não querem ter as dores de cabeça de ter uma propriedade afastada do centro, uma grande propriedade afastada do centro. Isso é o condomínio de chácaras. Então, as pessoas passaram a se perguntar como é que a gente faz então para aprovar, como é que a gente faz então para registrar esse tipo de empreendimento. E talvez esse problema tenha sido potencializado depois que a gente entrou na era da internet, em que a gente passa a ter um fluxo muito grande de informações. As informações surgem de maneira muito rápida, mas eu preciso te alertar, só existe uma resposta certa, só existe uma maneira correta de aprovar e registrar um condomínio de chácaras. Para isso, vamos entender qual é a nossa legislação. E a principal lei que fala sobre o parcelamento do solo é a Lei Federal 6766 do ano 1979. Essa lei explica tudo o que a gente precisa saber sobre o parcelamento do solo. E se você observar lá no primeiro artigo dessa lei, eu vou colocar o texto aqui na tela, ela fala um ponto muito importante. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta lei. Então, o parcelamento do solo, que é essa ideia de pegar uma grande área e dividir essa grande área em pequenas porções para serem vendidas individualmente, se tiver fins urbanos, será regulamentado por meio dessa lei, e aí o texto vai seguir falando de todos os detalhes, os tipos de empreendimento que ela suporta. Mas uma coisa que essa lei não deixa claro para a gente é o que significa isso de fins urbanos. O que é uma finalidade urbana? E aqui eu vou fazer com você um processo de inferência, contrapondo a finalidade urbana à finalidade rural. E a finalidade rural está explicada para a gente lá na Lei 4.504, que também tem o título de ser o Estatuto da Terra. Lá no artigo 4º, tem um texto muito interessante, vou colocar aqui na tela também. Para os efeitos dessa lei define-se imóvel rural, o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. 2. Propriedade familiar. O imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração e, eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiros. E 3. O módulo rural é a área fixada nos termos do inciso anterior. Então, o imóvel rural é aquele que, além da sua localização, se destina à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial. Esse ponto aqui é muito importante. O imóvel que é tido como sendo um imóvel rural tem uma coisa vinculada à sua finalidade. Além da localização, existe um quesito de finalidade. E o oposto disso seria um imóvel urbano, que além da localidade, tem essa finalidade. Quais são as finalidades de um imóvel urbano? Ele serve para residência, ele serve para lazer, ele serve para negócios. E aí o texto lá do Estatuto da Terra continua e fala o seguinte, basicamente. Olha, você pode pegar uma grande propriedade rural e você pode dividir essa grande propriedade rural em pequenas partes e vender essas pequenas partes individualmente. Mas existe um quesito aqui. Qual que é o tamanho mínimo de uma propriedade rural?
No Brasil existe uma regra. Uma propriedade rural tem um tamanho mínimo que é de um módulo rural. O módulo rural é explicado para a gente lá naquele texto que fala sobre a propriedade familiar. Uma propriedade familiar é uma propriedade em que uma família, aplicando toda a sua força de trabalho, eventualmente força de terceiros, consegue extrair dessa propriedade o seu sustento, a sua subsistência. Então, obviamente, o tamanho de uma propriedade familiar vai variar de região para região, porque existem regiões que são mais produtivas e regiões em que o cultivo é mais complicado, em que você criar animais é mais difícil. Então, o tamanho de uma propriedade é variável de estado para estado, de município para município, ou às vezes dentro do próprio município. Isso aqui é definido lá pelo INCRA, o tamanho de um módulo rural. O módulo rural serve para a gente como uma referência de qual é o tamanho mínimo de uma propriedade rural. Beleza, esse ponto aqui a gente entendeu. Agora, se a gente se lembrar, o nosso empreendimento, que é um condomínio de chácaras, não tem a ver com exploração agrícola, não tem a ver com exploração pecuária e não tem a ver com atividades agroindustriais. O nosso empreendimento está completamente relacionado com uma atividade de finalidade urbana. São fins urbanos que a gente está prometendo para o nosso cliente. Ele vai edificar ali uma segunda moradia, ele vai passar os finais de semana ali ou ele vai residir de maneira permanente ali, buscando finalidade urbana, buscando uma infraestrutura urbana. Por mais que você decida que não é necessário fazer o asfalto, todo o restante da infraestrutura urbana você vai ter que promover. Tem que promover segurança, energia elétrica, água, drenagem de água pluvial, uma solução de esgoto, as ruas, se serão pavimentadas ou não, todo o restante você vai ter que resolver. A única diferença que existe desse tipo de empreendimento para os nossos loteamentos comuns é a localização. Ele não está fisicamente próximo do centro da cidade, ele está fisicamente distante alguns quilômetros do centro da cidade. E aí muitas vezes, por causa dessa distância, as pessoas acham que como ele está distante do centro da cidade, como ele está localizado em zona rural, eu deveria estar trabalhando ali dentro um empreendimento que fosse regulamentado lá pelo INCRA, lá pelo Estatuto da Terra, e, portanto, a divisão dos meus lotes deveriam seguir o módulo rural. Essa é uma resposta que está errada, porque o que você está prometendo vender para os seus clientes tem uma finalidade urbana e não uma finalidade rural. E é muito importante entender esse ponto, porque se você fizer o oposto do que eu estou falando aqui, que é, não, eu não vou seguir o que a Lei 6766 está fazendo e eu vou seguir o que o INCRA está falando, eu vou fazer aqui um parcelamento de uma propriedade rural e eu vou vender esses módulos rurais individualmente para os meus clientes, você tem um risco muito grande de ser perseguido pelo Ministério Público e ser classificado como sendo um loteamento clandestino. Um loteamento clandestino é aquele empreendimento que não foi aprovado ou não foi registrado e está cometendo um crime contra a administração pública. Esse crime contra a administração pública é passível de pena e também de cadeia. E se você tem dúvidas sobre esse tipo de acusação que o Ministério Público faz, eu sugiro que você entre no site do Ministério Público do seu estado e pesquise lá na caixa de buscas do site do Ministério Público os termos loteamento clandestino. Se eu mostrar aqui a tela do estado de Goiás, você vai ver vários empreendimentos que são classificados como loteamentos clandestinos e um pouquinho que você lê a notícia, você vê que eles se tratam de empreendimentos desse tipo, que deveriam ser um condomínio de chácaras ou deveriam ser esses loteamentos afastados do centro da cidade de propriedades maiores. Além desse problema que você vai ter com o Ministério Público, existe também um sério risco de crime ambiental. Quando a gente faz um loteamento lá pela MS766, uma das partes difíceis desse processo é lidar com o licenciamento ambiental, é lidar com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Não é fácil fazer o licenciamento ambiental de um loteamento. E aí, quando você faz um parcelamento rural, não é necessário fazer um licenciamento ambiental. Mas isso não significa que você não deveria ter feito esse licenciamento ambiental. Então você está empreendendo uma atividade imobiliária sem o devido licenciamento ambiental e isso é um crime ambiental. E crimes ambientais não prescrevem. Você ainda pode ter que responder isso mesmo daqui a muitos anos. Então agora, como é o procedimento para aprovar e registrar um condomínio de chácaras? A primeira coisa que você precisa fazer é resolver essa propriedade. Infelizmente, não é possível aprovar um loteamento
com fins urbanos em uma propriedade que seja rural. O primeiro passo que você tem que fazer é transformar essa propriedade de rural para urbana. Você tem que trazer essa propriedade para a gestão municipal, para a municipalidade. E se a gente voltar lá para o texto da Lei Federal 6766, no artigo 3º, você vai ver que tem um ponto muito importante. Fala assim: somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. Isso significa que para fazer um loteamento ali dentro daquela área, você precisa negociar na prefeitura a inclusão dessa propriedade em uma dessas 3 zonas. Ou é na zona urbana, ou é uma zona de urbanização específica, ou é uma zona de expansão urbana. Você tem que trazer a sua propriedade para dentro de uma dessas 3 zonas. Então, qual que é o procedimento? Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa é negociar na prefeitura a inclusão da propriedade dentro de uma dessas 3 zonas. Com este documento, você vai proceder até o INCRA para fazer a descaracterização do imóvel rural. Isso significa que ao final do processo não será mais devido o ITR, e sim o IPTU. Mas para a prefeitura fazer a cobrança de IPTU existem ainda alguns outros requisitos. No primeiro instante, somente não haverá mais a cobrança de ITR. E com essa certidão emitida pelo INCRA, você vai até o cartório de registro de imóveis para fazer a averbação. E aí lá no cartório, essa propriedade vai passar a constar como sendo uma propriedade urbana. Agora ela está dentro da municipalidade. A partir de então, o procedimento para fazer o empreendimento ali em cima vai ser um procedimento comum, como todos os outros loteamentos. Isso significa que qual é o tamanho mínimo de um lote dentro do seu condomínio de chácaras? O tamanho mínimo do lote será aquele previsto lá pela Lei Municipal de Parcelamento do Solo. Quais são as obras de infraestrutura necessárias para o seu condomínio de chácaras? As obras são aquelas previstas lá na Lei Municipal de Parcelamento do Solo. E assim segue todo o restante. Quais são os quesitos do contrato? Os quesitos do contrato de compra e venda com seus clientes são aqueles previstos lá no artigo 26 e 26A da Lei Federal 6766. Você vai seguir o que a Lei Municipal de Parcelamento do Solo e a Lei Federal de Parcelamento do Solo fala para estabelecer o seu empreendimento. As regras são essas regras gerais. Agora, é claro que talvez seja interessante que o seu município facilite um pouquinho as obras de infraestrutura para aqueles empreendimentos que são afastados do centro. Facilite um pouquinho o processo de análise para aqueles empreendimentos que são afastados do centro. Porque os quesitos, por exemplo, de mobilidade, os quesitos de transporte, eles são diferentes para os loteamentos que estão localizados próximo da cidade e os loteamentos que estão afastados. Isso tudo pode ser feito por meio de negociação. Você vai lá e conversa com o prefeito, conversa com o secretário, conversa com o analista. Dá para resolver tudo isso nos termos da lei. Agora, vale muito a pena ressaltar que essa parte que eu descrevi para você, que é o procedimento que faz na prefeitura, no INCRA, no cartório, depois o procedimento para aprovação e registro do loteamento, isso tudo é a parte fácil desse tipo de empreendimento. E, na verdade, essa pergunta de como aprovar um condomínio de chácaras é a pergunta errada. Essa é a parte fácil. Esse aqui é o início do processo. Difícil mesmo é o que acontece a partir daqui. Difícil é o que acontece depois que você ter o seu empreendimento aprovado e registrado, que é vender essas unidades por um preço que seja lucrativo. Você precisa conseguir criar um produto que seja comercialmente atrativo por determinado preço que seja financeiramente viável. E a nossa energia, na verdade, tem que estar dedicada a responder essas perguntas. Qual que é o produto ideal? Como é que eu vou vender esse produto? Qual que é o preço de vendas desse produto? E como é que é a viabilidade financeira desse produto? Essa é a parte difícil de fazer um loteamento. Essa parte que eu descrevi para você é uma parte que você vai fazer por meio de um despachante. É uma parte que é burocrática, é uma parte que é lenta, é uma parte que é doída. Mas ela não é difícil. Você vai conseguir chegar ao final dessa primeira etapa com sucesso. Agora, a verdadeira dificuldade de empreender no mercado imobiliário é vender as unidades e conseguir ganhar dinheiro com esse processo comercial, o que não é uma tarefa fácil. Agora, se você quer aprender a fazer também essa segunda parte do empreendimento imobiliário, você precisa participar comigo de uma turma presencial do curso de loteamentos. E é claro que no curso de loteamentos a gente fala também sobre esse tipo de empreendimento, que são os condomínios de chácaras. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, eu te encontro numa próxima oportunidade.